Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Vamos continuar os nossos estudos e hoje nós vamos ver as três revelações. Três revelações porque Deus se revela de tempos em tempos para a humanidade. No caso aqui são revelações judaico-cristãs, então nós acreditamos nessas revelações. A primeira delas é a revelação de Moisés. A segunda, Jesus. E a terceira, a revelação Espiritismo. Não é que não existisse antes outras revelações, existiram sim. Todos os tempos foram revelados coisas de Deus, né, para a humanidade. Mas nós vamos ver essas três revelações. Na aula de hoje, nós vamos ver a primeira que é Moisés. Tá? Nós vamos ver a primeira revelação, que é a de Moisés. Então, as revelações, o que acontece nessas revelações? Para a humanidade, então, nessa era cristã, recebeu, então, essas grandes revelações. E tem três aspectos essenciais que eu gostaria que vocês soubessem. A primeira delas é que Moisés trouxe a justiça. Por quê? Antes de Moisés, as coisas eram estranhas, né? Por exemplo, se você pegasse uma coisinha de uma outra pessoa, essa outra pessoa ia entrar na sua casa e matar toda a sua prole, toda a sua família. Não tinha dosagem. Moisés traz aquilo que nós chamamos olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Então ele traz a justiça. A partir de Moisés, a humanidade tem esse ditame, né? Isso aí que Moisés traz para nós, que é olho por olho, dente por dente. Depois nós temos o Evangelho do Cristo. Jesus traz a boa nova e ele vai trazer algo insuperável para a humanidade, que é o amor. Então Jesus traz o amor. E a terceira revelação é o Espiritismo, né? Com a sua feição de cristianismo redivivo. O que é isso? Cristianismo lá na sua essência, lá no cristianismo primitivo. E ele traz como sublime tarefa a verdade. Como diz então no Consolador, que é um livro que eu chamo vocês à leitura, de Emmanuel com Chico Xavier. É muito bom esse livro, né? O Consolador. Então nós vamos ver hoje Moisés, que é a primeira revelação. Mas antes disso, vamos entender o que é revelação. Vocês sabem o que é revelação? Vocês já revelaram alguma coisa para alguém? O que é revelar? Revelar é trazer alguma verdade. Revelar vem do latim tirar o véu. Revelare do latim, que é tirar o véu. Fazer com que alguma coisa que estava escondida, secreta, viesse à tona. Então, revelação, para a revelação espiritual, a revelação ela tem que ser uma verdade. Não dá para ser mentira. Então, as revelações que foram trazidas para nós na humanidade são verdadeiras. Por exemplo, Moisés trouxe as revelações, trouxe os 10 mandamentos, Jesus que traz o seu evangelho, o espiritismo. Então, cada uma delas tem a verdade. Então, nós vamos ver hoje Moisés, a primeira revelação. E antes eu vou contar uma pequena história. Eu no meu tempo, né? Eu não sei vocês, mas no meu tempo tinha um filme na Sessão da Tarde. Lembram disso? Sessão da Tarde. Para os da minha época, sabe o que é Sessão da Tarde? Sessão da Tarde tinha um filme chamado Os 10 Mandamentos. Lembram disso? Atualmente lançaram um filme chamado Moisés. Eu chamo vocês a assistir. Eu vou colocar aí para vocês assistirem esse filme. Os 10 Mandamentos. Pega uma pipoca, já aí que estão quietinhos, né? Faz uma pipoca e vão assistir os 10 Mandamentos e Moisés. E Moisés, eu vou contar a história rapidamente de Moisés. Tem como detalhar mais, mas eu vou contar bem menorzinho. Primeiro, na época, os judeus estavam sob domínio dos egípcios. E tem lá aquilo que está escrito, cresceis e multiplicai-vos. Eles estavam multiplicando muito. E o faraó egípcio estava preocupado. Olha, esse povo está crescendo demais. Então ele manda matar todos os primogênitos dos judeus, homens, os pequenininhos, os bebês. Mas a mãe de Moisés
para salvar o seu filho, coloca Moisés num cestinho. Que cestinho é esse? O Moisés, né? O cestinho, o Moisés que hoje nós usamos para o bebê. Colocou Moisés no cestinho e joga no rio Nilo. E esse cestinho vai cair lá no terracinho lá do faraó, lá no palácio do faraó. E quem é que estava ali? Estava ali a princesa que viu ali o cestinho e olhando ali para aquele bebê, se apaixonou, né? Pegou o bebê e deu o nome de Moisés, aquele que vem das águas. Pega Moisés e leva para o palácio e dá toda a educação para Moisés, a educação egípcia. Só que quem era a ama ali de Moisés que dava de alimentar? A mãe de Moisés. Moisés sabia então que era judeu. E num dia ele vê um soldado batendo no judeu e ele mata esse soldado. E quando isso acontece, ele vai para o deserto. Vai para o deserto, fica anos lá, ele casa, tem filhos. Só que um dia, num monte, ele vê uma sarça, que é um pequeno arbusto ardente, pegando chamas e falando com ele que ele tinha que voltar para o Egito para libertar o seu povo. E é isso que ele faz. Ele volta para o Egito para libertar o seu povo. Quando ele chega lá, o faraó, logicamente, não queria libertar o seu povo, não queria. Mas Moisés então joga pragas. A primeira delas foi a água em sangue, que o rio Nilo ficou todo da cor de sangue. A segunda, as rãs que cobriram a terra. A terceira, os piolhos. A quarta, as moscas que escureceram e atacaram os homens e os animais. A quinta, a praga nos animais. A sexta, a sarna que vai fazer feridas e úlceras nas pessoas. A quarta, uma saraivada de chuva de granito que destrói todas as plantações. A oitava, os gafanhotos. A nona, trevas, escuridão, por praticamente 3 dias. E a 10ª, a morte dos primogênitos. Que, aliás, os judeus foram salvos porque fizeram uma marquinha ali na casa dos judeus, né? E aí nós vamos ver que Moisés traz para nós, e ele liberta, quando o faraó liberta, ele vai passar ali pelo Mar Vermelho com o seu povo, entrando ali no deserto, e os soldados, quando o faraó, na realidade o faraó, ele se arrepende, manda os soldados para prender novamente o povo, é engolido pelas águas, o mar se fecha. E Moisés então vai até o Monte Sinai, e lá ele vai receber os 10 mandamentos, lá no Monte Sinai. Só que, veja, é o primeiro caso aí de mediunidade que a gente pode ver aí, de psicografia, né? Podemos dizer assim, direta. Deus escreve na pedra espiritual. Nós vamos estudar o que é psicografia, né? O que é essa direta, nós vamos estudar. Será que a gente estuda ou talvez num novo curso, né, sobre mediunidade? Então, ele vai receber os 10 mandamentos. Você lembra de algum mandamento que Moisés nos trouxe? Você lembra de algum mandamento? Tem algum mandamento que você lembra? Bom, talvez você lembre, não matarás. É um dos mandamentos. É o 5º mandamento. Vamos ver os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu nome em vão de Deus, guardar o dia da santificação, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar e não levantar falso testemunho. No final, aí não desejar a mulher do próximo, veja, e não cobiçar as coisas alheias. Aquilo às vezes que a gente olha, aquele carro bonito de outra pessoa, a gente quer para nós, né? Eu quero esse carro para mim. Isso aí é os mandamentos de Deus, não cobiçar as coisas dos outros. Então, Moisés vai trazer as leis, os 10 mandamentos, que ela é imutável, imutável. E nós temos as leis mutáveis, que são as leis civis. Então, a lei imutável, ela é uma lei divina. E as leis mutáveis, uma lei civil. São 612 leis que Moisés traz para nós, que está lá na Bíblia, em Levítico.
Se você for ler, tem as leis civis que são mutáveis. Hoje nós temos, por exemplo, na época de Moisés era uma, hoje nós temos outros tipos de leis. Outra forma, a sociedade ela vai evoluindo e mudando as suas leis, né? Então, nós vamos ver que Moisés morreu sem vislumbrar a terra prometida, sem nunca ter entrado nela. Vagaram lá 40 anos pelo deserto, né? Para ele poder adaptar esse povo novamente ao monoteísmo de Deus, adaptar com as leis. Então, ele fez com que esse povo, vamos dizer assim, se reorganizasse, né? Porque eles estavam muito ligados ao politeísmo egípcio. Então, ele traz de novo o povo para o Deus monoteísta ali de Moisés. Só que o Deus de Moisés é um Deus vingativo. Se você começar a ler lá o Antigo Testamento, dar uma leitura lá no Antigo Testamento, que eu chamo a leitura da Bíblia, nós vamos ter uma aula sobre Bíblia aqui também, né? O Antigo Testamento, Deus é um Deus vingativo, guerreiro, briguento. A gente vai ver que com Jesus esse Deus ele se modifica, se torna um Deus Pai, Deus de amor. Então nós vamos ver a revelação, a síntese, os 10 mandamentos, parte divina da primeira revelação. Enquanto as leis divinas são invariáveis, não mudam, e eternas, as leis mosaicas, aquelas que eu falei que Moisés escreveu, né, tinham um caráter essencialmente transitório para organizar aquele povo. Cada época tem leis diferentes, vamos imaginar isso. Mas Moisés conseguiu um grande feito, estabeleceu entre aquele povo monoteísta a crença num Deus único. Olha que Moisés trouxe para nós. E nós vamos agora encerrar. Eu espero que vocês assistam os 10 mandamentos, quem não assistiu. Quem já assistiu, assiste de novo, com umas pipoquinhas, né? Vamos assistir Moisés, também, que é um filme mais atual, né? Mais atual. E vamos ler ali, começando a ler a Bíblia também, né? Vamos ler a Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, mas eu não sei se é o mais lido. É o mais vendido, mas eu não sei se é o mais lido. Vamos agora encerrar, que o Paz do Mestre fique conosco nos nossos corações. Até a próxima aula. Graças a Deus.